Olá, amigos. Mais uma vez, bem-vindos a essa nossa conversa, essa nosso bate-papo. E hoje eu quero mostrar para vocês uns trechos que vão parecer que eu estou falando da atualidade. Vão parecer que a Ida está se referindo a alguma coisa que acontece atualmente na nossa sociedade, atualmente, Bom, talvez tenha até alguma coisa inusitada para vocês, né? Por exemplo, o fato de uma grande figura, né, do nosso Brasil, pelo que tudo demonstra, ter se envolvido com a bucha também, né? Então vocês vão saber do que eu estou falando conforme eu for lendo para vocês algumas coisas. Vocês vão se identificar, vocês vão verificar, inclusive, que isso que acontece aqui, nesses trechos que Gustavo Barroso descreve nos livros dele, tem muito a ver com o que está acontecendo conosco hoje em dia. Vejam que interessante. Bom, em primeiro lugar, falando das universidades, né? Nas universidades, imagina-se que a pessoa vai para obter um conhecimento superior, né? A pessoa vai para se tornar melhor, né? No entanto, a universidade, desde aquele tempo, ou quando Gustavo Barroso redigiu os seus livros, né? Que não existia internet, era tudo na máquina de escrever, né? Alguns passaram por esse tempo, como eu, mas outros não, né? Nem sabem o que significa isso. Vejam que interessante esse trecho. A liberdade acadêmica consiste, sobretudo, em permitir aos moços viver na orgia, se endividando, não frequentando as aulas, senão segundo seus caprichos, vestindo-se como malucos e surrando os burgueses. Veja que interessante, parece que está se falando de hoje em dia, né? Como são as nossas universidades, com pessoas agindo dessa forma. Vou repetir aqui: vivendo na orgia, se endividando, não frequentando as aulas, senão segundo os seus caprichos, vestindo-se como malucos ou ficando nus, né? Também, e surrando os burgueses, ou seja, fazendo só a arruaça, como se dizia naquela época. Os pais de família sensatos deviam tremer no momento de enviar os seus filhos à universidade, quando ouvem o relato de tais façanhas nas cervejarias e nas sociedades de ginástica. Antes do que deixá-los pensar que a pátria os espera para se regenerar, melhor fora ensinar-lhes os rudimentos do que ignoram e a polidez de que não têm a menor ideia. Ou seja, os pais pensam que os filhos vão para a universidade e que ali vão receber uma educação superior. E aqui Gustavo Barroso, em sua História Secreta do Brasil, volume 3, página 16, diz o seguinte: que melhor seria se eles ficassem em casa e fossem educados corretamente. É interessante porque hoje nós vemos esse mesmo quadro aparecendo em muitas universidades, né? Parece que as universidades são centros de degeneração e não de regeneração ou de ensino. Bom, passando para um outro ponto, porque as universidades têm muito a ver com a chamada bucha. Vejam que interessante, um personagem muito conhecido também é mencionado por Gustavo Barroso na sua História Secreta do Brasil, volume 3, na página 36. Trata-se de quem? De Rui Barbosa. Veja que interessante. O tão famoso Rui Barbosa, né? Que foi lá em Haia e etc., representar o Brasil. Veja que interessante o que ele diz. Na oração aos moços, Rui Barbosa disse estas palavras um tanto misteriosas, sobretudo por serem pronunciadas na Academia de São Paulo. Palavras que dão o que pensar e
nas quais grifamos o que parece suspeito. A solenidade, o rito observado nesta festa e a forma tão vibrante de afeto que lhe imprimistes criou laços indestrutíveis entre nós, homens do rito. Nós, juristas, sentimos a forma de todos os nossos atos. Esta forma, o rito solene deste acolhimento, é o penhor de minha profunda gratidão. Aí diz Gustavo Barroso: a repetição por 3 vezes em tão curto trecho da palavra rito, empregada por um mestre da língua, deve ter uma significação especial. Ou seja, refere-se aos ritos da sociedade oculta. Bom, vamos continuar com o procedimento da tal bucha. Estudando o caráter dos estudantes até o 2º e 3º anos, os insinuantes ou recrutadores da bucha vão trazendo para suas fileiras os ambiciosos, os inescrupulosos, os desavisados, os que se deixam dominar pelos vícios, pelas paixões ou por outras vontades. A sociedade secreta toma-lhes assim a sua liberdade por meio de um juramento terrível que os escraviza para sempre e lhes sela os lábios. Impõe-lhes aos poucos uma formação intelectual. Ela, a sociedade secreta, ajuda-os a subir a todas as posições, porém desmoralizando-os e escravizando-os aos seus desejos, substituindo sua vontade à deles. A menor rebeldia são duramente punidos. Criam-se desta maneira os escravos brasileiros a serviço do povo oculto secreto e sem entranhas. Forma-se assim uma verdadeira camorra de cima, como já disse alguém, uma camorra de escol, da qual o país passa a depender e a qual depende do poder do povo eleito escondido. Os homens que governam, politicam e administram são verdadeiros títeres nas mãos da força oculta. Acarretam, às vezes, com a própria odiosidade do povo, pelas medidas antipatrióticas que tomam. São, às vezes, aparentemente sacrificados às justas revoltas nacionais. Constituem a cobertura da ação demoníaca do povo eleito internacional. Por isso, certos homens não caem nunca. Percebem? Certos homens não caem nunca. Derrubados hoje pela conveniência do momento, são reabilitados amanhã pela imprensa obediente ao poder ignorado e novamente guindados às posições, ou seja, sobem novamente às posições anteriores. O povo brasileiro vê todos esses médicos, engenheiros e bacharéis da bucha, e suas congêneres não as vê, porém elas tudo manobram. Novamente, Gustavo Barroso, História Secreta do Brasil, volume 3, página 41. Então vejam, não estou tirando isso de um lugar qualquer, né? Isso está no livro. Isso é uma informação de Gustavo Barroso daquela época. Imaginem vocês, daquela época para cá, se algo mudou. Não mudou. Nós estamos vendo as mesmas coisas acontecerem. Pessoas sem escrúpulos, pessoas sem moral, pessoas sem educação, pessoas sem um mínimo de honra e de, enfim, de respeito pelo povo, estão aí nessas posições e continuam, sempre estão. Mesmo que, dependendo do jogo político, sejam derrubadas das suas posições, depois elas voltam. Porque por trás não está o interesse delas, está o interesse dessas forças ocultas, desse povo que manobra tudo internacionalmente, e inclusive o nosso país.
Então eu quero com isso mostrar para vocês que estou mostrando com fatos, com fontes, que existem forças por trás de tudo que ocorre, que nem tudo é direita e esquerda, que não existe realmente políticos, engenheiros, médicos, ou seja, pessoas de grande poder ou de grande presença na sociedade e que possam mudar as coisas, porque por trás estão esses interesses que vêm desde aquela época, na verdade, da nossa chamada colonização, do nosso descobrimento, desde a monarquia. E depois nós vamos voltar a falar da monarquia, tá? Porque Gustavo Barroso, ele vai intercalando os assuntos, né? Porque é muito pesado tudo o que ele fala. E nós temos que, inclusive, dar uma suavizada em tudo o que ele diz, para poder falar para vocês sobre isso. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de Dom Pedro II. Um pouco só. Depois a gente volta, porque ele faz assim nos seus livros. Ele fala de uma situação para demonstrar com fatos. E outra, ele, para escrever os seus livros, os livros dele são cheios de bibliografias, de citações. Ele cita todas as fontes. Ele cita todos os documentos. E isso é o mais importante. Ele não tirou do nada. Assim como eu também não estou tirando do nada. Então, até breve. E vamos continuando nesse assunto tão importante que é saber do passado para entender o nosso presente e o nosso futuro. Tá ok? Até mais.